Bem-vindos ao canal Central Gospel. Aqui você encontrará tudo sobre os assuntos mais comentados no meio cristão. O pastor Cláudio Duarte, líder da Igreja Projeto Recomeçar no Rio de Janeiro, usou suas redes sociais nesta última terça-feira para dar um alerta a todos os cristãos sobre a comunicação com pessoas que não querem perder a razão, além de deixar dicas de como lidar com esse tipo de gente. Isso aí, rapidinho, Salmo 120, o salmista diz assim: em minha aflição invoquei ao Senhor, ok? Vou ler na King James, tá bom? Atualizada, mas na versão King James. Em minha aflição invoquei ao Senhor e ele me respondeu. Olha o que diz ele no verso 2. Senhor, livra-me dos lábios caluniadores e da língua mentirosa e traiçoeira. O que te dar em paga e o que te retribuir em dobro, ó língua pérfida. Contudo, ele a castigará com flechas afiadas de um guerreiro e com brasas incandescentes de sangue. Infeliz de mim que vivo como forasteiro em Meseque e que habito em meio a tendas de Quedar. Tenho passado por tempos demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz. No entanto, ainda que eu insista a falar de paz, eles preferem se engendar em violências e brutalidades. Note que o salmista está reclamando de uma comunicação desafiadora. Ele diz que está convivendo com pessoas, ok, que na hora de falar, de se comunicar, são extremamente atrapalhadas. E ele sofre com isso, ele diz: há tempo demais eu estou convivendo com pessoas que odeiam a paz. Se eu falo de paz, eles querem guerra. E o salmista está se envolvendo nisso. Bom, esses dias eu falei sobre 4, certo, ambientes de diálogo. Vou tratar assim, certo? Eu falei primeiro de comunicação de portas abertas, e eu já vou falar o que é isso. Segundo, comunicação, certo, com quem não quer enxergar, com quem não quer ver, ou seja, eu quero falar, mas a pessoa não quer ouvir, ela não quer entender, tá certo? Terceiro, como a comunicação com inseguros e indecisos e a comunicação com tímidos, fechados e introvertidos, tá certo? Bom, para eu explicar primeiro, deixa eu te explicar o que é isso, tá bom? Aqui no meu discurso para vocês. Bom, o que é se comunicar com alguém que só conversa de porta aberta? Ok? É aquela comunicação que você estabelece com pessoas que fogem quando perde a razão. Ok? Basta perder a razão que elas vão embora. Ok? Elas vão bater a porta, elas vão sair, elas vão, certo, aumentar o tom de voz e simplesmente vai embora. Todas as vezes que você tenta conversar com essa pessoa, a conversa nunca termina. Porque todas as vezes que a razão dela terminar, todas as vezes que o argumento dela terminar, ela vai fugir. Ela não consegue conversar de porta fechada. Ela não consegue escutar, certo? Quando ela perdeu a razão. Se os argumentos dela se encerram, ela vai para a porta que ela, já quando chegou, deixou aberta. Tá certo? Então, isso é um diálogo de portas abertas, ok? O segundo diálogo é o diálogo com a pessoa que não quer enxergar, ok? São aquelas pessoas que elas não fogem, elas não vão embora, elas são turronas. Porém, quanto mais provas, argumentos e razão você apresenta para ela, mais irritada ela vai ficar. Ok? Ela não vai embora, não. Ela não vai fazer como a primeira, de virar as costas e sair, não. Tá certo? Ela vai continuar falando, ela vai continuar rebatendo, e aí quanto mais provas, quanto mais argumentos, quanto mais razão você trouxer para o ambiente, pior a situação vai ficar. Ok? Esse tipo de conversa é uma boa conversa para terminar em confusão, porque a pessoa não foge, ela fica, e cada vez mais com que você apresenta provas, argumentos, ela vai ficando cada vez mais
irritada cada vez mais, agressiva, ok? Tá certo? Bom, terceiro, comunicação com inseguro e indeciso, certo? Essas pessoas, elas detestam segurança, tá certo? Elas pensam o seguinte: como você pode escolher com tanta facilidade? Como você não tem medo de sua escolha não ser boa? Ok? Esse tipo de pessoa, eles detestam, é um ambiente bem conflitante quando você lida com um diálogo com pessoas indecisas, certo? Com pessoas inseguras. Por quê? Porque elas não decidem, mas elas não gostam de quem decide, ok? Se é para ir no lugar, ela não escolhe o lugar, mas se você escolher, ela não vai gostar. Se é para comer alguma coisa, o que vai acontecer? Ela não escolhe, mas ela quer saber como é que você escolhe com tanta facilidade. Vão pintar de que cor? Eu não sei. Não sabe de que cor? Então eu vou pintar de verde. Como você vai pintar de verde? Você não tem medo de verde ser feio? Você não tem medo de nesse restaurante a comida ser ruim? Como é que você escolhe com tanta facilidade? Okay? Que habilidade é essa que você tem de lidar com resultados ruins? Então, quando você vai lidar com a comunicação com uma pessoa insegura, indecisa, é muito comum ela sabotar todas as suas escolhas. Entendeu? Vamos onde? Ela não diz onde é, mas basta você dizer e ela vai dizer que aquele lugar não é legal, que da última vez que ela foi lá a experiência foi negativa, entendeu? Que a música é muito alta, que a comida não é boa. Mas se você pedir para ela resolver, ela não vai escolher. E aí você vai para a sua próxima opção e ela também vai dizer que a sua próxima opção não é boa. Por quê? Porque ela não consegue entender, se ela não escolhe, como você pode escolher com tanta facilidade. Como você é alguém que não tem medo dos resultados, da reprovação das outras pessoas, de uma crítica de quando chegar lá, o lugar não é bonito, não é agradável, tá certo? Esse é o terceiro grupo, o grupo dos indecisos, o grupo dos inseguros. O quarto grupo é o grupo dos tímidos. São aquelas pessoas que são tímidas, são fechadas, são introvertidas. O que é isso? Certo? Isso normalmente é o medo de não ser entendido. Eu não vou falar porque eu não sei se as pessoas vão me entender. Eu não vou falar porque ninguém nunca me ouviu. Normalmente essas pessoas nunca foram ouvidas, tá certo? Tiveram muita dificuldade de se comunicar no início de sua caminhada. E aí hoje elas optaram por ficar na dela. Minha opinião nunca valeu, por que agora eu vou falar? Então eu não falo nada, certo? Por quê? Porque ninguém nunca me ouviu, não vai ser agora que vai me ouvir. Normalmente essas pessoas, certo? Elas viveram um nível de pressão, onde a opinião não valia, ou todas as vezes que a opinião dela era demonstrada, às vezes era demonstrada com alguém, certo? Que sempre queria ter razão, e isso fez com que essa pessoa ficasse mais introvertida, tá certo? Ou então eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, é uma coisa minha, é de temperamento, tá? Eu fico envergonhado de falar, principalmente se for no meio de muita gente. Ou então eu não falo porque eu não confio em ninguém. Eu optei por ficar quieto mesmo, porque eu não confio em você, não confio em ninguém. Então, já que eu não confio em ninguém, para que eu vou compartilhar alguma coisa com você? Tá certo? Então, esse tipo de pessoa que não confia em ninguém, ele é até capaz de compartilhar alguma coisa, desde que não seja nada de sua intimidade, de foro íntimo, nada que ele possa se sentir envergonhado, porque ele não confia nas pessoas. Tá certo? Então, esses são os 4 ambientes. Aí eu falei para vocês que eu iria dar algumas dicas. É lógico que essas dicas são só para quem deseja melhorar a sua comunicação.
ok? Essas dicas não tem nada a ver com quem não está na live. É bom você entender isso. Porque senão eu vou te dar uma dica e você diz, pastor, eu vou melhorar minha comunicação se o meu cônjuge não melhora, se alguém lá... Bom, se você vai condicionar sua mudança, a mudança dos outros, isso que eu estou falando não é para você. Ok? Aqui a minha proposta é fazer você melhorar, independente se os outros vão melhorar ou não. Mas quando você condiciona sua mudança, a mudança do outro, aí você basicamente vira um refém dele. Porque se ele não quiser mudar, você não muda. Tá certo? Então vamos lá. Como eu vou agir nessas 4 situações? Tá bom? Então, como eu vou agir com alguém que conversa de porta aberta? Com alguém que vai fugir na primeira oportunidade que tiver, quando sua razão terminar. Eu vou te dar, certo? Eu não tenho como falar tudo, mas já dá para dar uma pinceladinha. Bom, estabeleça, você vai conversar. Você já notou que a pessoa sempre foge, tá certo? Estabeleça uma boa leitura de postura. Porque antes da pessoa fugir, ela vai dizer para você que vai fugir. Então dá tempo de você fazer alguma coisa antes que ela fuja, certo? Então você fica de olho na postura, no tom de voz. Ela já está demonstrando que a razão dela está acabando. E você sabe que ela deixa a porta aberta para assim que a razão dela acabar, é para lá que ela vai correr. Ela vai bater a porta, certo? E ela vai embora, ela vai fugir desse diálogo. Por quê? Porque ela descobriu que não tem razão, não tem mais argumento. Então é para lá que ela vai. Então você estabeleça uma boa leitura da postura. Você vai conversando com a pessoa e você vai medindo, certo? Quando ela estiver pronta para fugir, aí você recua. Aí você dá espaço. Aí você se cala, certo? Como se houvesse em você alguma, certo, dúvida daquilo que está falando. Então você permite que essa pessoa retorne para o diálogo. Por quê? Porque você diminuiu a velocidade e diminuiu a intensidade. Ok? Você diminuiu seus argumentos de razão. Então parece que ela está ganhando terreno. Como parece, ela volta de novo. Se você mantiver velocidade de argumentos e força, ou seja, intensidade, ela vai bater a porta, ela vai embora, tá certo? Porque ela não vai tolerar isso, ok? Bom, segundo, quando você vai conversar com pessoas, certo? Que não fogem, mas elas não querem enxergar. O segundo grupo não vai embora, ele não vai fugir, tá certo? Mas todas as vezes que você mostrar mais provas, todas as vezes que você intensificar seus argumentos, o que você vai arrumar é irritação, certo? Nesse diálogo, quase sempre a briga é o final, tá certo? Então, o que eu faço quando eu vou conversar com alguém que não quer enxergar o que eu estou falando? Certo? Ela já sabe que é verdade, mas ela não quer ver, tá certo? E ela vai ficar irritada. Então é importante que nesse diálogo, quando você abordou algo que hoje ela não tem razão, lembre-se de um outro onde ela tinha, certo? É muito importante para ela entender que ela já ganhou alguma vez, que num diálogo anterior ela teve sucesso, em que outras ocasiões, certo? Ela venceu. Então, quando esse tipo de gente que não quer ver, eles têm memória muito curta, eles só lembram do momento. Quando você começa a dizer, não, da outra vez, quando nós conversamos sobre trocar o carro, você tinha toda a razão. Foi daquele jeito, eu acho que você estava certo, lembra? Quando nós tínhamos que tomar essa decisão e aí a sua posição prevaleceu, certo? Para esse grupo de pessoas, você não pode mostrar razão demais, não.
Eles têm a memória muito curta, eles não lembram o que ganharam. Então, para eles, todas as vezes eles têm que vencer. Então, se você quer ter sucesso com esse tipo de comunicação, mostre para a pessoa que ela já ganhou diversas vezes. E isso fará com que ela fique um pouco mais confortável se houver a necessidade de negociar ou de abrir mão de alguma coisa neste momento. Porém, se você mostra razão demais para ela e não lembra que ela já venceu, que ela já ganhou em outras situações, esse diálogo não vai terminar bom. Tá certo? Então, é o meu segundo conselho. O terceiro é como se comunicar com pessoas indecisas, com pessoas inseguras, ok? Que sempre vão sabotar a sua escolha porque não conseguem fazer a delas, ok? Evite decidir. Mesmo que você já esteja decidido, peça uma opinião. Exponha a situação como uma oferta que pode ser aceita ou rejeitada, ok? Se você está fazendo isso para treinar o ambiente, até quando essa pessoa der uma opinião pela primeira vez, mesmo que a opinião não seja boa, o lugar que ela decidiu ir não é dos melhores, a comida não é boa, tá certo? Mas aceite a opinião, elogie a escolha. Pô, pastor, mas eu vou estar mentindo. Não é disso que eu estou dizendo. Nós estamos estabelecendo um ambiente de treinamento. No ambiente de treinamento, você está treinando a pessoa para que ela aprenda a se posicionar, tá certo? Se você reprovar, ela vai voltar para o modelo anterior. Ela não vai decidir nada e vai continuar sabotando ou tentando te sabotar sempre. Então, nesse terceiro momento, evite decidir. Você já sabe o que quer comer, você já sabe onde quer ir, mas se você der, certo, essa informação inicial de uma forma total, ela vai rejeitar. Então você não decide. Não, eu estou com vontade de comer alguma coisa, vamos sair para comer? Vamos. Vamos comer o quê? Pô, sabe que eu não sei? Você sabe? Não, eu não sei. Ah, vamos sair então e a gente vê na rua, tá certo? Onde você gostaria de ir? Ah, não sei. Será que ir no shopping seria legal? Ah, seria. Ah, então vamos no shopping. Mas nós vamos comer o quê? Não sei. Quando chegar lá, nós resolvemos. Tá certo? Então, quando você faz isso, você chama a pessoa gradativamente para participar. E ela vai desenvolvendo. Escolher um lanche, diga que o lanche estava legal. Na hora de voltar para casa, faça uma observação positiva da escolha da pessoa. Isso fará com que ela diminua sua insegurança, diminua sua indecisão, certo? E quem diminui insegurança e decisão passa, certo? A respeitar a sua escolha, a não te sabotar mais, entende? O quarto grupo é o grupo das pessoas introvertidas, aquelas que se fecham e é muito difícil conversar com elas, certo? Pastor, como é que eu faço? Estimule essas pessoas com perguntas, ok? Como é que você está? Como é que foi seu dia? E aí, tudo bem? Você viu isso? Viu aquilo? Você está vendo notícia? Você leu o jornal? Que filme você viu? Estimule essa pessoa com perguntas. Segunda regrinha, evite falar muito. O introvertido não gosta de gente muito falante. Tá certo? Então, perto dele, faça perguntas, escute mais do que fale, tá certo? E no começo, as pausas entre as conversas serão grandes. Depois, conforme for evoluindo, as pausas
vão diminuindo e a pessoa vai começando a falar. Porém, se a pessoa não fala e você fala demais, aí é que ela não vai falar mesmo. Entendeu? Porque já tem alguém falando, já tem alguém falante, não tem necessidade nenhuma dela falar. Mas quando você faz uma pergunta e fica quieto, automaticamente você estimula, certo? Descubra os assuntos que para essa pessoa são agradáveis. Entende? Que ela gosta de conversar sobre o quê? O que ela gosta? Entende? Eu estou falando, obviamente, a princípio de pessoas que você se relaciona. Então, você pode perguntar a alguém que já conhece essa pessoa, que convive com ela, tá certo? Então, eu estou terminando. Isso aí, falei que ia falar 20 minutos. Então, eu mostrei para vocês diálogos de porta aberta de gente que foge quando a razão acaba. Ok? Pessoas que não querem enxergar, não querem ver, essas não vão embora. Elas vão ficar e vão ficar muito irritadas cada vez que você mostrar mais razão. A terceira, os inseguros, que nunca escolhem e são exímios sabotadores daqueles que sabem escolher. E por último, aqueles que não falam, tá certo? Mostrei o que é e mostrei algumas dicas de como se comportar mediante a isso, tá bom?